Bom, no nosso último estudo a gente falava de Jetro, né? A gente terminou falando de Jetro e Moisés, o sogro, apesar da importância espiritual de Moisés, o sogro dele deu umas dicas de organização, né? Falando que, cara, você tá julgando todo mundo e vendo as causas de cada um segundo a lei de Deus. O pessoal tá todo um só fazendo uma fila tremenda e você tá aqui, cara. Sentado as pessoas aqui durante o pôr do sol, de sol a sol. Não faça isso. Não é legal que seja assim. Porque você, aí ele deu a dica, porque você não instrui pessoas de sua confiança, falar sobre a palavra de Deus, sobre as leis, sobre as regras, e essas pessoas, elas tratam com cada um deles. Seria melhor. Então, Moisés foi humilde e aceitou o conselho de Jetro, tá? Então, o último assunto que a gente ia falar era este, né? Lembrando que o item que a gente está trabalhando agora, quem está estudando, é a importância da organização nos cultos e departamentos, tá? Então veja só, a organização de Moisés com as pessoas fez com que todo o processo que ele fazia com o povo melhorasse, né? E a humildade do líder em reconhecer que o processo pode ser melhorado o torna mais líder, não é verdade? Por quê? Quando a pessoa é humilde, apesar de boa, apesar de ungida, apesar de talentosa, se ela ouve um conselho e se adapta a esse conselho, é muito melhor. Então, esse é o nosso papel, tá bom? Vamos ser humildes. Se você for colocado na liderança, seja humilde em ouvir a todos que têm instrução, que te amam e faça a obra de Deus. Ao fazer o milagre da multiplicação de pães e peixes, Jesus ordenou que os discípulos organizassem a multidão de 5.000 homens. Depois de feito, Jesus operou o milagre e todos se fartaram e ainda sobrou. Então vejam só, a organização vem antes do milagre, tá? Jesus não faz milagre em bagunça. Então a organização ela deve vir desde a sua casa, desde o tratamento seu com os seus, seja esposa, seja esposo, seja filho, seja colega de trabalho. Então não adianta eu querer fazer as coisas de qualquer jeito na obra de Deus, tá bom? Porque se eu não trato bem quem está no meu dia a dia, como eu vou ser hipócrita de falar com Deus e querer tratar bem as coisas dele, né? O princípio vem de casa. Então, veja que Jesus, ele primeiro organizou. Vamos ver a passagem aqui. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva. Começou a organização aí. Todo mundo sentado. E eles o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 e 50. Ou seja, eram 5.000. Eles pegaram blocos de 100 e 50, foram organizando. Claro que os discípulos ajudaram. Depois de tudo organizado, olha o que aconteceu. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Ou seja, está todo mundo organizado, todo mundo alinhado, então agora o milagre vem. Então, para o milagre vir na sua casa, você tem que estar alinhado com Deus. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu 2 peixes os, o, e também repartiu os 2 peixes entre todos. Então vejam só, eram 5 pães e 2 peixes para 5.000 pessoas. Todo mundo comeu, todo mundo ficou satisfeito e ainda sobrou, tá? Isso é um milagre. Então nós temos que nos preocupar com isso. Façamos de forma organizada as coisas na igreja que o milagre vem. Tudo bem? Quem obedece a Jesus terá fartura. Então, se não basta eu ouvir, não basta eu entender, eu tenho que obedecer, ou seja, executar. Então, esse é o nosso papel. A aplicação disso. Esse conteúdo é aplicável aos pastores, tá? Porque organização faz parte de um culto. Eu tenho que ter pessoas específicas, assim como o Jetro disse, pessoas de confiança, onde elas foram instruídas para serem líderes de diversos departamentos. Eu tenho que fazer isso. Então, basicamente, essa lição é uma atribuição aos pastores e aos líderes. Se o pastor principal designou líderes, instruiu cada um de acordo com a vontade de Deus, e cada um desses líderes instruir os seus súditos, o que vai acontecer?
o corpo fica em harmonia. E coloquei mais um detalhe aqui. É legal que todos saibam o seu papel. Ah, eu cuido do departamento de crianças. Muito bem. Só que procure saber também sobre como funciona a recepção. Por quê? Porque se um dia numa escala a recepção estiver com falta, alguém faltar na escala, nós teremos uma pessoa para substituir, ainda que nós não tenhamos outras no mesmo departamento. Então é legal nós sabermos todos os processos da igreja. Amém? Bom, agora vamos ao nosso terceiro tópico: submissão às autoridades. O texto base está em Hebreus 13, 17. Obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois zelam pela alma de vocês, como quem deve prestar contas. Que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Do contrário, isso não trará proveito nenhum para vocês. Então agora a gente vai falar sobre submissão aos líderes, sejam espirituais ou até os líderes civis. Todos são levantados por Deus, tá? Então esse texto base, que está em Hebreus 13, 17, ele é dividido em 3 partes, né? Primeiramente, reconhecer a liderança espiritual. Se está ali a liderança foi porque Deus levantou, não é porque foi votado. Teocracia é tudo feito a partir da vontade de Deus, não é democracia, ok? A segunda parte do versículo diz sobre a responsabilidade dos líderes que devem prestar contas. Pense, se um líder foi levantado, você deve respeitá-lo. Ainda que você não concorde com alguma coisa, ainda que você ache que ele não seja apto, tal, das mãos deles correrão o sangue daquele que pecar ou daquele que errar, como diz em Ezequiel 33, tá bom? Fique despreocupado, faça a sua parte. Sua parte, como membro daquele grupo, é simplesmente se submeter. É isso que eu vou fazer? Fechou, tamo junto. Não questione, não fomente fofocas. Ah, eu não gosto da forma que o presbítero Edson fala as coisas, eu não entendo nada. Você pode até ter uma opinião como essa, tudo bem? Porém, fica na sua. Ore para Deus, para que o Espírito Santo toque no meu coração no que eu estiver errado, se estiver, ou que ele toque no seu coração, caso você esteja errado. Esse é o princípio. É o princípio da vontade de Deus. Porque nós achamos que nós estamos sempre certos, mas não, nem sempre é verdade. E a terceira parte desse versículo diz o quê? Não sobrecarregar os líderes. Como assim? Diz do contrário, que eles possam fazer isso com alegria e não gemendo. Ou seja, tanto o membro quanto o líder pode fazer isso com alegria. Gemendo eu falei 1000 vezes para ele fazer isso aqui, ele não fez, está fazendo tudo o contrário, eu vou ter que ter um alinhamento com ele. Isso é gemer, ok? Do contrário, isso não terá proveito nenhum para vocês. Ou seja, se começar a haver atrito, discordância fora da vontade de Deus, vai ter o quê? Atrito. E vai acontecer o quê? Não vai ter proveito para nenhum de vocês, porque as bênçãos Deus não vai derramar se você não se submeter às autoridades, além da organização que nós vimos anteriormente, tá bom? Qual que é o objetivo da submissão às autoridades? Respeito e submissão às autoridades espirituais e civis é um princípio bíblico. A gente vai ver daqui a pouquinho algumas passagens que falam sobre isso. A submissão demonstra obediência a Deus. Então, se você se submete, você obedece a Deus. Falando na negativa. Se você não obedece, você não se submete a Deus. E você não se submetendo a Deus, a glória dele não será dada a ti através de bênçãos. Promove a unidade da igreja e preserva a ordem do testemunho cristão. Ou seja, se todos estão em concordância, isso vai acontecer o quê? Vai ser uma unidade a igreja. Por quê? Ainda que eu não seja 100% correto em alguma coisa, correto não ache correto, se submeta que vai ter harmonia entre todo o corpo. É aquele exemplo, né? Seleção brasileira de futebol. Se eu perguntar para 10 pessoas qual time titular vocês acham ideal, com certeza ninguém vai falar o mesmo time, não é verdade? Só que quem manda é o técnico, ele que escolhe. Então, não adianta nada você intrigar estando de fora, não estando na liderança ou não sendo relevante. Submeter-se demonstra que você confia naquele que tem a visão superior que a sua. Então, quando você se submete, você faz a vontade de Deus, você está confiando naquele que tem uma visão muito abrangente, uma visão além daquela que você pode perceber.
Eu sou testemunha disso a cada dia, na verdade nós, né? Nos convertemos um pouquinho mais. Isso é extremamente importante. Nós nos convertemos a cada dia, ou seja, hoje eu não sabia disso, passei a saber. Amanhã eu faço diferente. Então eu tenho que respeitar o nível de cada pessoa, porque cada pessoa está num grau de maturidade diferente espiritualmente falando. Então, não culpe, não julgue ou não se aborreça com pessoas que cometem erros que você cometeu uns 10 anos atrás. Você passou por isso. Aquela pessoa está começando agora. Isso é importante. Qualquer ato contrário à submissão desagrada a Deus. Você quer agradar a Deus? Submeta-se. Você quer desagradar a Deus? Seja contrário, seja rebelde, não vai adiantar. É simples. A obediência à liderança espiritual reflete honra a Deus. Então, se você obedece à liderança, você honra a Deus. É assim que funciona. Obediência é um dos pilares que agradam a Deus. Ela é uma das marcas fundamentais do relacionamento entre o ser humano e Deus. Obedecer é uma marca no relacionamento que nós temos. Então, se eu obedeço, ótimo. Meu relacionamento com Deus vai ser mais íntimo. Se eu não obedeço, o Espírito Santo de Deus fica mais distante de nós. O mundo prega afronta e discussão contra narrativas antagônicas. Meus irmãos, vou falar uma coisa para vocês. Tomem cuidado com o que você assiste, com o que você lê, com o que você vê, com o que te falam. Nós estamos nesse mundo, mas não somos esse mundo. Nós devemos amar o nosso próximo, ainda que não tenha a mesma fé que a nossa. Devemos orar por essa pessoa. Mas o que seria essas narrativas antagônicas? Por exemplo, quem já não ouviu falar meu corpo, minhas regras? Quem já não ouviu falar, de repente, de um cara machista, de repente, agredir uma mulher, porque acha que é homem e tem que obedecer na marra? Ou uma feminista dizendo que tem a mesma força de um homem para muita coisa? Não. Eu estou falando bem por cima, tá? Não quero entrar no mérito porque o mundo se vire com isso, eu não estou nem aí. Eu quero apenas mostrar para vocês que eu não posso deixar isso contaminar. Aí um exemplo que nós usamos foi o seguinte, eu disse que eu não gosto muito de assistir televisão, TV aberta e tal. Aí eu estava assim vacilando no sofá e de repente apareceu uma propaganda. Estava a televisão ligada, dizendo assim, não percam, 6 horas da tarde você vai saber todas as fofocas sobre os famosos. Você vai ver o seu signo, o que é bom você fazer hoje, o que não é bom você fazer. Não percam, 6 horas da tarde. Meus irmãos, aí eu parei para pensar, eu não costumo assistir, mas olha só o que o mundo nos oferece de graça, de forma conveniente, de forma amorosa. Então, se eu deixo isso daí tomar conta da minha vida, isso passa a ser minha vida. Então, coisas erradas passam a ser normais da minha vida. Onde já se viu falar de fofoca? Fofoca agrada a Deus? Não agrada. Onde já se ouviu falar em signos? A palavra de Deus diz sobre espíritos adivinhadores que eles vão para o inferno. Pergunto, de que lado você está? Só que o problema é, se eu ficar ouvindo isso aí toda hora, na minha mente isso aí vai passar a ser uma verdade. Tome cuidado com aquilo que você vê, que você lê e que você faz. Amém? Mas Deus, a respeito da obediência, prega a harmonia e bondade. Tiago, o justo, que era o irmão de Jesus, diz na sua epístola, olha só o que ele diz em Tiago 3,17. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, anotem aí, pura, depois pacífica, depois moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Olha só, a sabedoria de Deus, ela permite a pureza, porque Deus é puro. Ele é pacífico, porque ele é paciente com tudo que passa. Você pode, de repente, achar que sua vida está toda torta, mas se você confessar a Deus, ele te entende. Ele te abraça, vai, meu filho, vamos fazer diferente. Ele vai se manifestar a você se você se abrir com ele. Moderada, Jesus, quando estava arriscando na areia e estavam apresentando para ele uma mulher adúltera, ele não falou, ó, você mulher adúltera, você saiu com tantos, tal, ontem, hoje, isso aqui, vou te perdoar, mas olha o que você fez, né? Jesus não fez isso. Ele ignorou simplesmente todos que estavam querendo apedrejar, ficou riscando na areia. Até que tanto o interpelaram que ele falou o seguinte, quem não tem pecado, atire a primeira pedra, e continuou riscando na areia. Do nada, as pessoas começaram a soltar pedra e ir embora. E o que aconteceu? Vocês sabem. Onde estão todos? Ele disse para a senhora, né? Aí o Senhor perdoou ela,
falou para não fazer mais. Simples assim. Tratado e cheio de misericórdia. E se você segue estes adjetivos dedicados, você vai ter o que de Deus? Você vai dar bons frutos. Você está fazendo a obra dele. Agora, se você não tem misericórdia, você não vai dar fruto. Se você não for uma pessoa tratável, ou seja, uma pessoa totalmente ditadora, você não vai dar frutos. Se você é uma pessoa não pacífica ou não pura, quem é você? Veja o exemplo de Abraão, que ao ser tratado por Deus, obedeceu prontamente e esteve disposto a oferecer o seu filho, Isaque, em sacrifício. Está em Gênesis 22. Bem conhecida essa história. Ele não entendia o porquê tinha que sacrificar o seu filho, mas ele não questionou a Deus. Ele falou: Senhor, eu te dou 2, 3 cabritos, por favor, não sei o que, não mata meu filho, tal. Ele não questionou, como até outros profetas, em outras ocasiões, fizeram, questionaram a Deus. Ele simplesmente pegou o filho, subiu e foi na fé. Ele não entendia o porquê, mas ele obedeceu. Então, às vezes, muitas coisas acontecem na sua vida, você não entende por que está acontecendo. Mas se você obedecer os desígnios de Deus, o que vai acontecer? Você será uma pessoa bem-aventurada. Deus vai se agradar de você e no final das contas ele vai te honrar, assim como honrou Abraão. Obedeceu mesmo assim e confiou, sendo ao final honrado por Deus. Ou seja, Deus até disponibilizou um outro sacrifício para ele, amarrado ali perto, e o seu filho Isaac sobreviveu tranquilamente. Por isso Deus se agrada da nossa obediência. Mesmo quando não compreendemos completamente os seus propósitos, ele nos honra. Então, quem é você para querer entender a mente de Deus, o porquê das coisas acontecerem e por que Deus fez desse jeito? Então, apenas se submeta e obedeça, que um dia você vai saber, seja aqui ou lá na glória. Exemplos bíblicos. Quando ouvimos a palavra de Deus e fazemos o que ele nos pede, ele sempre nos exaltará. Esse é o princípio. Ouvir e fazer. Ouvir, fazer, você será exaltado. Ouvir, não fazer, você não será exaltado. Então vejam em Deuteronômio 28, 1 e 2. Se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, ouvir e guardar os mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Ou seja, se você tem uma pizzaria, vai ser a melhor da sua região. Se você é um músico, você será o melhor dos músicos. Se você é um professor, todo mundo vai querer ter aula com você. Se você é uma pessoa que trabalha com vendas, todo mundo vai querer te contratar ou comprar de você. Então, Deus te exaltará entre os povos, porque o povo, todos os povos estão submetidos a Deus e à vontade dele. E todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do teu Deus. Se condicional. Se ouvir a voz do seu Deus, você será exaltado entre todas as nações. Um outro versículo, está em Êxodo 19:2, também fala sobre esse assunto. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes, diligentemente é fazer com atenção, tá? Ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade. Então, você quer ser propriedade de Deus? Ouça e guarda as palavras dele. Peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus está falando assim, não importa. Tanto mal que ocorre nessa terra, Deus lá está. Tanto bem que ocorre nessa terra, Deus lá está. Porque tem tantas pessoas que estão no mal ou no bem, onde o inimigo trabalha para que no mal elas permaneçam, mas Deus quer resgatar. Assim como as que estão no bem, quer que se desviem para que Deus, o Espírito Santo de Deus, ele possa interceder por nós e por essas pessoas. Aí eu vou fazer uma analogia aqui. Quanto a cuidar da saúde. Muitos nós já ouvimos. Se você comer bem no sentido de comer coisas nutritivas, se alimentar na hora certa, dormir o suficiente para o dia, fizer atividades físicas, o que vai acontecer com você? Você vai ter uma saúde melhor. Agora, se você for uma pessoa desregrada, por exemplo, eu bebo, eu fumo, narguile, durmo 2 horas porque eu cheguei da balada às 5, eu tenho que trabalhar às 7, o que vai acontecer? A sua saúde será debilitada. E quando você for ao médico, tanto a primeira pessoa quanto a segunda pessoa, o que vai acontecer? O médico da primeira pessoa vai falar assim, parabéns, tal, você está com a saúde legal, tal, todos os exames deram ok, pode ir embora para casa. Aí para a segunda vai acontecer o quê? Faça esse exame, tome esse remédio, faça isso, porque é tudo consequência da ação corretiva sobre sua vida, ok? Então isso é uma analogia. Então da mesma forma é a palavra de Deus.
a palavra de Deus ela tem ações corretivas e preventivas. Querem ver? Em 1 Samuel 15:22 diz o seguinte: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor é do que gordura de carneiro. É que está distante aqui o que eu estou lendo, estou sem óculos, eu estou tendo uma certa dificuldade. Então vejam só, a ação preventiva e corretiva da palavra de Deus está aí. Deus prefere que você obedeça do que você sacrifique. Simples. Obedeça que a parte preventiva. Obedeça que Deus vai te abençoar e Deus ficará feliz com você. Agora, claro que essa parte aqui é do Antigo Testamento, então se você errasse, você tinha que oferecer sacrifícios. E qual o problema de você oferecer sacrifícios? Você sentiu na sua pele a dor do pecado que você cometeu. E você teve que perder uma propriedade sua, porque quando você oferecia, seja uma ovelha, um cabrito, sei lá o quê, você perdia uma propriedade sua, concorda? Então veja só, se eu obedeço, eu não perco o meu cabrito. E a minha vida está boa. Agora, se eu desobedeço, eu sinto na minha pele, sou obrigado a me redimir para com Deus. Naquela época, era obrigado a ter sacrifícios. Então você prefere aprender sentindo dor com perdas ou aprender ouvindo a palavra de Deus? Essa é uma escolha sua. Mesmo que tenhamos resistência em aceitar determinadas lideranças na vida profissional, espiritual ou no nosso cotidiano, até por acharmos que a pessoa não tem capacidade ou merecimento para aquela posição, devemos ser submissos às autoridades e orar por elas, porque é isso que Deus pede. Olha só, essa parte aqui é uma parte bem crítica, tá? Porque a palavra diz que devemos obedecer inclusive às autoridades civis, que são aqueles governantes, seja prefeito, vereador, presidente, governador, o gerente da sua loja, o dono da sua empresa, são tudo autoridades. E estão todos lá porque Deus levantou, todos eles, sem exceção. E se Deus pede para a gente obedecer, temos que obedecer. Porque obedecer aos desígnios de Deus é o papel do obreiro, é o papel do servo de Deus. Então temos que fazer a vontade de Deus, obedecer. O que será dito, eu coloquei até um comentário aqui, o que será dito pode nos abalar, mas Deus age por meio das autoridades civis, inclusive. E a obediência a elas reflete a nossa reverência a Deus. Então veja só, o que você reverenciar a Deus? Você se jogar nos braços dele, você o adorar. Então, para que essa adoração seja feita, respeite suas autoridades. Então, eu constantemente tenho opiniões pessoais, eu vou confessar aqui, por exemplo, eu já vi vídeos tipo assim de ladrões se lascando, né? Vai roubar e tem uma reviravolta lá, seja toma um tiro ou apanha, não importa. E a minha alma, que é o que eu sinto, se alegrava com isso. Foi bem feito. Devia ter acontecido isso mesmo. Só que a pergunta é, será que Deus pensa do mesmo jeito? Ou será que aquela pessoa, ele quer que aquela pessoa se redima e siga os caminhos dele? Quantos criminosos famosos nós conhecemos que fizeram atrocidades, mataram pessoas, viraram pastores? E o que você acha que Deus falou lá do alto? Deus queria que ele morresse quando ele matou uma pessoa? Ou Deus se alegrou depois que ele se redimiu e virou pastor? É uma coisa que é difícil de compreender, eu confesso, porque às vezes até eu, inclusive quanto às autoridades governamentais, federais, não vou nem ficar falando aqui, entendeu? Mas passamos por isso. E a palavra de Deus nos diz, tanto em Abacuque quanto na história de Gideão, que Deus entregou o inimigo para assolar o povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel deixou de adorar somente a Deus. Deus é singular, somente a Ele devemos adorar. Então, quando a pessoa começa a colocar no meio da adoração ídolos, outros deuses, qualquer tipo de idolatria, né? Eu vi numa pregação do pastor Adson esses dias aí, sobre tipos de idolatria. A gente acha que idolatria é somente a física, né, de adorar a santos, mas não. Nós temos outras idolatrias, como de repente tudo que nos faz perder tempo, que não agrega em nada, de certa forma é um tipo de idolatria. E uma coisa que eu vejo que é bem constante em nossas vidas é o que? O celular. Para que o seu celular serve para você? O seu celular pode servir para coisas boas, mas também pode servir para coisas não boas. Entenderam? Então, a gente tem que tomar cuidado com a idolatria. A gente tem que tomar cuidado com as coisas, porque se eu faço coisa errada, Deus coloca o inimigo para tomar conta do povo. E aí?
com Gideão foram os midianitas. Assolaram Gideão não, o povo de Israel, por 7 anos. E Deus levantou Gideão para derrotá-los. Se por acaso eles permanecessem adorando a Deus, sem essa idolatria, não teria acontecido nada, não teria sido levantado Gideão e todo o povo de Israel continuaria adorando a Deus. Então nós temos esse costume de quando está tudo bem, nós nos esquecemos de Deus. Mas quando tudo fica ruim, como diz lá em Juízes 6, 2, se eu não me engano, que 2 não, 4, o povo clamou a Deus depois que estavam sendo massacrados pelos midianitas. Ué, estava sendo massacrado, agora você lembra de Deus? Agora eu pergunto, será que isso não acontece na nossa vida diariamente? Somos massacrados. Por quê? Através das nossas falhas e quando estamos sendo massacrados, quando coisas que não estão no nosso domínio começam a acontecer e você depende de Deus, aí clamamos a Deus. Então nós devemos clamar a Deus tanto na alegria quanto na tristeza, tá bom? Obedecer o desígnio de Deus é o papel do obreiro. E até o nosso irmão Eliseu deu um exemplo legal também na palavra, né? Paulo perseguia todos os cristãos, os humilhavam, chegou até a matar Estevão, né? Permitiu a matança de Estevão por causa do cristianismo. Ele assolou os cristãos. Se você passa assim, Deus, manda um raio aí do céu na cabeça de Paulo porque ele é do mal. Vamos supor que Deus tivesse te obedecido. Se Deus tivesse te obedecido, sabe o que ia acontecer? Muitos livros da Bíblia não existiriam, porque Paulo, depois de convertido, foi o apóstolo pós-Cristo, né? Que mais escreveu livros da Bíblia. Então nós temos que orar pela redenção das pessoas, não orar para a maldição, porque quem é você e quem sou eu para falar que aquela pessoa está certa ou que aquela pessoa está errada? Nós não somos ninguém, ok? Nós devemos clamar a misericórdia sobre a vida daquela pessoa, porque uma vez que eu usei de misericórdia com a vida daquela pessoa, Deus vai usar comigo quando eu precisar. Amém? Romanos 13, 1 e 2, que fala sobre as autoridades civis. Que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Foi Deus que disse, não foi eu. Paulo disse através do Espírito do Senhor. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. Não há autoridade que não proceda de Deus. Nenhuma autoridade foi contra a vontade de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. É autoridade boa, quer dizer que o povo está no caminho. Se de repente é uma autoridade ruim, quer dizer que o povo está fazendo coisa errada. Então, de certa forma, a dor faz o povo se converter, voltar a clamar a Deus. E as autoridades que existem foram por instituídas. Assim que o que se opõe às autoridades resiste à ordenança de Deus. Você quer resistir a Deus? Quem é você para isso? Então não se oponha às autoridades, ore por elas. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Olha que forte isso daí. Você está resistindo isso daí, você está trazendo para si mesmo condenação. Então não adiantou nada você ir para a igreja, não adiantou nada você tocar, não adiantou nada você pregar, não adiantou nada você falar de Jesus. Você trouxe condenação para a sua vida, porque você não se submeteu às autoridades. Então nosso estudo, que foi sábado, eu esqueci de gravar, tá? Então por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Então basicamente falamos nisso. Então se por acaso alguém faltou, tá pelo menos alimentado agora, para que a gente vai continuar a partir daí no próximo estudo. Fica com Deus. A paz do Senhor.